Então, vamos trabalhar agora a unidade 1, que fala sobre polinômios. E só lembrando que esse assunto que a gente vai estudar, pessoal, nessa disciplina de elementos 1, é, entre aspas, tudo isso vocês já deveriam ter visto no ensino médio, né? Isso aqui é essa disciplina é mais uma revisão para vocês recordarem certos assuntos que vocês já trabalharam lá no ensino fundamental e ensino médio. Eu creio que esse assunto que a gente vai ver hoje vai ser tranquilo para muitos, porque quem está com o ensino médio já terminou recentemente. Eu creio que muita coisa aqui vai só recordar para fixar mais na mente, né? Mas eu creio que tudo isso aqui vocês já viram, ou quase tudo, já está tudo preparado para vocês, viu? Então, lá na unidade, ele já começa falando sobre o seguinte, ele fala sobre função afim, não é isso? Função afim. Antes de eu falar de função afim para vocês, eu queria inicialmente trabalhar o conceito de função, né? Que é um conceito simples, mas geralmente o aluno ele sabe o que é a função, mas ele não entende, né, o conceito formal do que vem a ser uma função, certo? Então, a primeira parte vai ser sobre funções afins, mas antes de falar de funções afins, eu vou falar o que vem a ser uma função, certo? Antes de eu botar a definição de função, né, que é bem tranquilo, eu sempre gosto de começar com um exemplo, ok? Deixa eu botar bem aqui no quadro branco. Vamos pegar aqui um caso hipotético aqui, né? Vamos imaginar, por exemplo, né, se você vai ao cinema, vai comprar, por exemplo, um ingresso de cinema, suponha que o ingresso, né, um caso hipotético aqui, o ingresso, ele custa R$15, certo? R$15 o ingresso aqui. Um exemplo bem simples para a gente entender bem o que vem a ser função. Então, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Se eu comprar somente um ingresso, eu vou pagar quanto aqui, pessoal? Né? Tranquilamente aqui, deixa eu só... bem aqui. Se eu comprar um ingresso, como ele custa R$15, eu vou pagar R$15. Se eu comprar 2, vou pagar 30. Se eu pagar 3, comprar 3, vou pagar 45. E assim sucessivamente, né? O que é que a gente observa aqui? Nesse primeiro caso, a gente observa que o valor que eu vou pagar de ingresso vai depender da quantidade que eu vou comprar. Ou seja, há uma relação entre a quantidade comprada e a quantidade a ser pago, né? Eu vou botar aqui valor a ser pago. Aqui é a quantidade. Quantidade aqui é o valor pago. Essa relação entre... Ou seja, tem duas variáveis, né? A quantidade e o valor que eu vou pagar. Essa relação que eu tenho entre a quantidade que eu vou pagar, a quantidade que eu comprei, o valor que eu pago, a gente já pode ver essa relação que nós chamamos de função. Mas antes de eu definir função, eu precisei definir duas variáveis, a quantidade e o valor pago. A quantidade aqui, né, que são os valores 1, 2, 3, a gente vai definir ele como sendo um certo conjunto de saída, ou um conjunto de saída, e esses valores que eu vou pagar, esses possíveis valores, é o conjunto de chegada. Né? Essa relação que tem entre esse conjunto de saída e esse conjunto de chegada é o que nós chamamos de função. Ou seja, então se a gente for logo partir para a definição formal de função, que parece ser meio esquisita aqui, mas é bem simples de entender. Ó. Dados conjuntos não vazios A e B, uma função, que nesse caso, né, se a gente for fazer uma analogia com aquele exemplo, que seria o valor que eu vou pagar de ingresso, a gente vai aqui na matemática, sempre a gente define uma função por uma letra, que nesse caso aqui eu estou definindo como se na letra F. Ou seja, uma função F que vai do conjunto A
que é o conjunto de saída que eu comentei anteriormente, que nesse caso seria a quantidade de ingressos que eu vou comprar, e leva no conjunto B, que seria o valor que eu vou pagar pelo ingresso, né? Que nesse caso aqui a gente lê da seguinte forma: uma função de A em B é uma regra, né, ou um conjunto de instruções que diz como associar a cada elemento X do conjunto A um elemento Y, né, que geralmente chama de YF de X, do conjunto B. Esse conjunto de saída, né, que eu tinha comentado do conjunto A, a gente chama ele de domínio, e o conjunto de chegada, né, que nesse caso seria o valor a ser pago, seria o nosso contradomínio, certo? Então, quando ele fala essa parte aqui de definição de função, ele fala o seguinte aqui, né? Boa noite, Marcos. Quando ele fala assim, para cada elemento x pertencente a A, quando ele fala assim, x pertencente a A, é um elemento genérico, ou seja, para cada elemento que eu pegar do conjunto de saída, né, que seria aqui esses elementos, eu associo, a cada elemento do conjunto de saída, eu associo um único elemento do conjunto B, que nesse caso aqui, né, seria o A, e os elementos aqui, o valor a ser pago seria o nosso P, certo? Então, os elementos, quando ele fala x pertencente a A, vai ser x, os elementos, a quantidade a ser comprada. E o f de x ou y seria o valor a ser pago, certo? Para cada elemento que eu pegar do conjunto A, o elemento f de x, né, que seria a chama de imagem de x pela função f, ou o valor assumido pela função f no ponto x pertencente a A. Vamos aqui novamente para o nosso exemplo, né? Porque quando a gente lê essa definição pela primeira vez, parece ser uma coisa confusa, mas é bem tranquilo. Ele está dizendo o seguinte, ó. Se eu pegar um elemento aqui do conjunto A, suponha que o x seja 2, certo? A imagem, né, eu suponho que a função que eu estou representando nessa relação seja a função f. A imagem de x por essa função f, né, que a gente vai chamar geralmente de f de 2, nesse caso é quem? É o 30, né? E assim por diante. Ou seja, esse cara aqui, ele é a imagem de 2 pela função f, certo? E assim sucessivamente. Então, resumindo, para eu definir uma função, sempre eu tenho um conjunto de saída, um conjunto de chegada, né, que é o domínio contra domínio, e uma regra, que nesse caso, tomando como exemplo lá, a regra seria, eu pego a quantidade de ingresso e multiplico por 15 para saber o valor pago, certo? Então, sempre que eu tenho uma função, tem esses três elementos, os dois conjuntos e a regra que relaciona esses elementos entre o conjunto A e o conjunto B. Ok? Quando a gente estuda a função, geralmente lá acho que no ensino fundamental, para a gente começar a entender a ideia de função, geralmente o professor ele começa com a ideia ele faz um diagramazinho, né? E vai ligando os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, né? Essa forma de representar uma função é que a gente chama de diagrama de setas, certo? Outra forma a gente pode, né, representar uma função é através de uma tabela, certo? Onde eu pego aqui os elementos do conjunto A, que seriam os nossos x, e os elementos do conjunto B, aqui, que seriam os nossos y. Geralmente a gente faz essas tabelas quando a gente vai construir o gráfico, né? A gente vai dando valores, constrói aqui a tabelinha para depois construir o gráfico da função, certo? A outra maneira seria de representar uma função que posso dizer, a mais importante para a gente, é através de fórmulas, né? Geralmente vocês vão encontrar algo desse tipo, y igual a 2x mais 3, ou em vez de y ele coloca f de x
né, igual a 2x mais 3. Isso aqui é tudo uma forma diferente de representar a função, né? Às vezes ele escreve y, às vezes f de x, mas tudo representa aqui a mesma coisa, viu? E a outra forma conhecida da gente é através do gráfico, né? A gente vai atribuindo valores ou, dependendo da situação, né? A gente encontra certos elementos importantes do gráfico e a gente constrói rapidamente o gráfico da função. Só, acho que eu não vou perguntar isso não, mas eu creio que esteja tranquilo isso aqui, né? Eu creio que todo mundo já viu essa ideia de função aqui, né? Aqui é mais só para recordar essa parte inicial, viu? Não está na ementa lá da disciplina, mas eu acho importante vocês entenderem bem o que é que vem assim uma função. Eu trouxe um exemplozinho aqui para perguntar para vocês. Ó, o que é que a gente observa aqui? Eu tenho um conjunto A, que ele é formado pelos elementos 1, 3 e 5, e o conjunto B é formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. Eu pergunto para vocês, esse diagramazinho aí de setas, ele representa uma função? Você pode deixar no bate-papo aí, né, no chat, para ver se vocês estão entendendo isso aqui. Aqui representa uma função, esse diagrama aí. Deixa eu ver aqui. O Rodrigo disse que não representa. O Ximenes também não. Por que que não representa uma função? Quem que saberia me dizer? Ceiça. Eu poderia explicar? Na verdade, ele deixou de ser função por duas coisas, né? Aí, nessa situaçãozinha aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Duas situações que não representa função. Sobrou um elemento aqui no conjunto A, o elemento Isso. 1. Ele não está se relacionando com ninguém do B. Com ninguém, isso. E o 5, ele está se relacionando com dois elementos do conjunto B. Isso aí, ou seja, do 5 está partindo duas setas, né? Está indo no 2 e no 4. Então, para ser função, isso não pode acontecer, pessoal. Uma seta partindo aqui do conjunto de saída, ele pode partir somente para um elemento do conjunto B. E a outra situação é que não pode sobrar nenhum elemento do conjunto A. Ó, porque se a gente voltar na definição, o que é que ela diz aqui para a gente? Ó? Uma função é uma regra que associa a cada elemento do conjunto A um elemento y do conjunto B. Na verdade, era para ser um único elemento, né? Eu esqueci de digitar isso aqui. Um único elemento y pertencente a B. Certo? Então, fique atento a esses detalhezinhos, né? Que são... Por exemplo, se eu tivesse agora isso aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tá aqui 1, 2, 3... 5, 7, 8, 9. Se eu tivesse algo desse tipo. É função? Não. Eu ouvi um não. Mais alguém? Ceiça disse não, Rodrigo sim. Sim, né? Certo. Isso aí mesmo, pessoal. Nesse caso, ele é função, porque ele não está deixando de satisfazer nenhuma condição da regrinha lá, da definição de função. Cada elemento do conjunto A, ele está partindo e está indo em um elemento do conjunto B. Ó, isso aqui pode acontecer. E duas setinhas aqui partindo daqui em um elemento do conjunto B. Não pode acontecer o contrário, né? Como esse caso aqui, ó. Viu? Mas aí que já entra outras definições que não está na ementa de vocês, mas caso alguém não tenha lembrado, eu sugiro vocês estudarem, que é sobre a definição de uma função ser injetiva e sobrejetiva, né? Nesse caso aqui, a função, ela não é injetiva, por causa que tem aqui dois elementos de A levando em B, nesse cara aqui, né? E, além disso, ela não é sobrejetiva porque
está sobrando aqui no conjunto B, né? Não, se não sobrasse nenhum aqui no conjunto B, ela seria sobrejetiva. Mas isso aí, eu peço para vocês depois dar uma olhadinha nisso aí, viu? Então, continuando. Aqui, y não é função de x. Para o mesmo valor de x no conjunto A, temos mais do que um correspondente no conjunto B. E há um valor de x em A que não tem correspondente em B. Certo? Deixa eu ver se aqui. Deixa eu ver, estou esquecendo algum detalhe aqui para vocês, né? Outra observação aqui, né, que eu não comentei. Sempre quando eu falo de função, né, eu falei que tem que ter um conjunto de saída, o domínio e o contradomínio. Geralmente aqui na matemática, né, na física, qualquer área aí, né, se eu definir uma função, por exemplo, y igual a 3x mais 2. Se a gente observar aqui, essa função, ela está sendo representada por uma fórmula. Mas só que eu não especifiquei quem é o domínio e quem é o contradomínio dessa função, certo? Quando eu não especifico, pessoal, só coloco dessa forma, já está subentendido, né? Vou botar dessa forma bem aqui. Caneta, f de x, assim. Já fica subentendido que o domínio dessa função é os reais, viu? E o contradomínio também é os reais, viu? Beleza? Ou uma outra situação, por exemplo, se eu tenho assim, ó, f de x igual a 1 sobre x menos 1. Certo? Nesse caso aqui, o domínio dessa função não necessariamente vai ser os reais, pessoal, porque tem um porém aqui. Na verdade, quando eu não especifico o domínio, nós dizemos que o domínio da função ele é o maior conjunto dos reais, o maior conjunto em que essa fórmula aqui tenha sentido, né? Ou seja, que aqui não ocorra um absurdo, né? O Rodrigo já até respondeu aqui para a gente, né? Se a gente observar aqui, eu não posso definir o domínio dessa função, vou chamar de uma função diferente aqui, de g, né? De g. Função g de x. O domínio dela, da função g, nesse caso não vai ser os reais. Na verdade, ele vai ser os reais menos 1. Por que vai ser os reais menos 1? Porque se por acaso eu substituísse aqui no lugar de x eu colocasse 1, como é que ficaria essa continha aqui, né? Ficaria 1 sobre 1 menos 1. Estou substituindo aqui, ó, onde tiver x, estou substituindo por 1. Vai ficar 1 sobre 1 menos 1, que vai ficar 1 dividido por 0, que é uma indeterminação, né? Isso aqui não existe, né? Uma divisão por 0. Quando a gente estudar limite, a gente vai ver que isso aqui vai para infinito, né? Quando o x se aproximar de 1 aqui, mas aqui já é outra história aqui, certo? Então, nesse caso, o domínio seria todos os reais menos o 1 e o contradomínio seria os reais, viu? Aí, qualquer outro valor para x aqui que você substituísse, já não teria problema, não iria dar uma indeterminação, só dá uma indeterminação quando é x igual a 1. Entendeu? Pois eu acho que de função, definição de função é só isso mesmo, viu? Vou ver aqui o brilho. Outra recordaçãozinha rápida aqui, que sem nem se eu precisar colocar isso aqui, né? Mas é importante recordar aqui. Para construir o gráfico de uma função, né, nós utilizamos o plano cartesiano, né, o sistema cartesiano, onde nesse caso, né, são duas retas, uma na horizontal e outra na vertical. Na horizontal vai ser o eixo x, na vertical vai ser o eixo y. Aí,
para cada ponto no plano, para identificar um ponto no plano, a gente vai precisar de duas coordenadas. A primeira coordenada do ponto vai ser em relação ao eixo X. Eu olho aqui, ó, isso aqui, qual é a coordenada dele, que é o 3. E depois eu olho em relação ao eixo Y, que é na vertical, que seria, nesse caso, o 4, né? Ou seja, esse ponto tem coordenada 3 e 4. Né? Por exemplo, aqui no centro tem coordenada 0 e 0. Aqui tem coordenada, sei lá, chamar aqui de B. Tem coordenada em relação a x é 0. E no ponto y é menos 2. Vou pular isso aqui rápido, né? Que eu creio que isso aqui todo mundo também já está craque, né? Só para dar uma revisadazinha rápida. Para finalmente nós irmos aqui para a nossa função afim. Certo? Então vamos lá. Uma função f, ou seja, de R em R, né, o domínio reais contra domínios reais, ela vai ser chamada de função afim ou, né, função do primeiro grau, certo? Que geralmente nos livros eles chamam assim agora, né? Essa função ela é chamada de afim quando existirem constantes a e b pertencentes aos reais, tal que a função f de x ela vai ser igual a x mais b, para todo x pertencente aos reais, e a diferente de zero. Certo? Só uma observação, lá no livro de vocês, né, na apostila, se eu não me engano, ele não colocou esse detalhezinho bem aqui, ó. A diferente de zero, né? Ou seja, ele estava dizendo que o A também pode ser zero. Mas só que eu acho que ele está um pouco ultrapassado, né? As definições mais atuais, ele diz que o A tem que ser diferente de zero. Porque se o A não for igual a zero, isso aqui deixa de ser uma função de primeiro grau, né? Vai virar uma função constante. Que nesse caso, nos livros mais atuais, ele não considera a função constante como sendo uma função afim, não. Né? Porque deixou de ser uma função de primeiro grau, certo? Então, aqui a gente vai usar essa definição. O A tem que ser diferente de zero, viu? Ok? Eu trouxe aqui uns casozinhos aqui para a gente também, né? Suponha que eu tenho a função f de x igual a x, 5x menos 3. Então, se eu fazer uma comparação dessa função com a definição aqui, né? O A está sendo quem? Está sendo 5 e o B está sendo menos 3. Nesse outro caso, f de x igual a 11x, o A está sendo 11, né? Que é o que está sendo colado com x. E o B, nesse caso, como não tem nada, né, ele está sendo 0. Só uma observação, o livro botou só um tópico lá sobre função linear, né, mas aqui de maneira resumida, pessoal, uma função linear é um caso particular de uma função afim. Né? Ou seja, se eu tenho uma função afim em que o B é igual a 0, essa função afim ela também é chamada de quê? De função linear, viu? Então, aqui já estou falando logo da parte de função linear. É uma função afim que o B é igual a 0. O livro fala um bocado de porra lá, né? Tem uma parte a mais que importa, que fala sobre proporcionalidade, né? Mas acho que para a gente aqui, agora, no momento, não interessa, não. Viu? Outro caso. F de x igual a x sobre 3 menos 2,5. Né? Nesse caso, o A está sendo 1/3. Né? Ó, porque aqui é a mesma coisa disso aqui, viu? Ó, 1/3 vezes x menos 2,5. Viu? Então, nesse caso, o A está sendo 1/3. Está aqui o A e o B está sendo menos 2,5. No outro caso, função f de x igual a x, né? O A está sendo 1. E quando eu tenho essa função que leva um elemento do conjunto A nele próprio, né? Nós chamamos de função identidade. Viu? Função identidade. Como eu falei, pessoal, essa disciplina é praticamente
ensino fundamental, ensino médio, né? Aqui tem ainda, né, coisas mais avançadas ainda para a gente ver, não. Mas qualquer dúvida, viu, pode perguntar aqui. Eu creio que... Trouxe aqui uns exercícios para a gente ver rapidamente também. O exercício 1 diz o seguinte: no açougue, o quilograma de determinado tipo de carne custa R$6. O preço a pagar, né, que nesse caso está sendo Y, ele é função da quantidade de carne comprada. Determine a lei de formação da função. Moleza isso aqui, né? Ou seja, aqui ele definiu aqui a função, no caso hipotético, ele está pedindo a lei de formação da função. Ou, em outras palavras, ele quer a fórmula da função, né? Que relacione y com x. Ok? Quem me diria aí rapidamente? Qual seria uma fórmula que eu consigo obter o preço a pagar em função da carne comprada? Isso aí. Y. Ó. Y. Vou até botar aqui mais detalhado, né? Y. Se ele comprar 1 quilo, ele vai pagar 6. Se ele comprar 2 quilos, vai pagar 12. Se a gente observar, o Y, ele está sendo igual a eu pegar o valor do quilo e multiplicar pela quantidade de quilo que eu comprar. Y igual a 6x. Isso aí. Então, aqui, ó, para vocês verem como a prova está fácil, né? Se não me engano, tem umas questãozinhas parecidas com isso aqui. Eu acho que está um pouquinho mais difícil, mas não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não. A prova tá, eu creio que esteja tranquila aí para todo mundo. O 2. Em um parque de diversões, os visitantes pagam R$15 pelo ingresso e R$3 para brincar em cada uma das 20 atrações disponíveis. A quantia P gasta pelo visitante depende do número de atrações N que ele escolher e pagar. Determine a fórmula da função. Vamos aqui com calma, né? Para visitar o parque, ele paga R$15. E para brincar em cada brinquedo, ele paga 3. São 20 disponíveis. Acho que não vai interessar para a gente, não. A quantia P, né, paga pelo visitante, a quantia, ó, que ele está nesse caso chamando de P, depende do número de atrações N que ele escolher. Aí ele quer a fórmula também, né? Ou seja, a quantia que ele vai pagar em função do número de atrações que ele brincar. Isso aí. Moleza, né? Então, o Rodrigo já respondeu para a gente, ó, só um detalhe, né? Porque geralmente o aluno ele fica tão acostumado a só ver x e y, f de x, que quando muda as letras já pensa que é uma coisa de outro mundo, né? Mas aqui é a mesma forma. Viu? O P ele vai ser igual a quem? Ao pegar o valor de cada brinquedo, que é 3, multiplicar pelo número de atrações, que nesse caso é N, e somar com 15, né? Certo? Então, aqui já seria a fórmula da função, que eu consigo, quanto eu vou pagar em função do número de atrações, certo? Outro detalhe que eu não comentei, né? Como para eu saber o valor de P, isso aqui vai depender de N, aqui nós chamamos também o nosso X, ou o N aqui, ele é chamado de variável independente, viu? Esqueci de falar esse detalhe, independente, ou seja, que a gente vai atribuir valores para ele. E o nosso P aqui, ou o nosso Y, é a nossa variável dependente. Dependente. Certo? Por que é dependente? Porque para eu saber ela, depende de eu saber quem é o N, né? Ou seja, então nesse caso nós chamamos o P de variável dependente. Nesse caso é uma função afim, né? Aqui é uma função afim, como o Rodrigo comentou,
E nesse caso aqui é uma função afim, e além de ser afim, também é uma função linear. Ok? Que é linear. E aqui é afim. Certo? Afim linear, né? Como eu falei, é cheio de detalhezinhos. Outra coisa também que eu acho que eu esqueci de comentar. Deixa eu voltar bem aqui. Esse carazinho aqui, o A, ele também é chamado de coeficiente angular, viu, pessoal? Coeficiente angular, ou também chamado de declividade, se não me engano, né? O A é chamado de coeficiente angular e o B, ele é chamado de coeficiente linear. Isso aí, coeficiente linear, ou termo independente também, se não me engano, viu? Tem vários nomezinhos que se dão aqui para esses elementos. Ok? Então, vamos lá, continuando, né? Gráfico da função afim. O gráfico de uma função afim, dada por y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, vai ser sempre uma reta oblíqua. O que é uma reta oblíqua? É uma reta que nem é na horizontal, nem na vertical. Certo? Ou seja, ela não é paralela a nenhum dos eixos coordenados. Aí ele pede aqui para construir o gráfico da função dada por y igual a menos 2x mais 3. Pessoal, como falta só um minutinho aqui, vamos aqui para... Clique novamente no mesmo link, viu? Para não ficar no meio da explicação. Vou encerrar aqui e vocês clicam lá novamente. E Bruno, só te cortando aí um pouquinho. Oi. Eu acho que nem precisa o pessoal sair para entrar de novo, porque eu geralmente uso o Zoom e fica